Provérbios, capítulo 1, versículos 20 a 33. Provérbios, capítulo 1, versículos de 20 a 33. O convite e exortação da sabedoria. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Provérbios. Para cada dia do mês, um capítulo do livro de Provérbios, que é o livro da ética cristã, ensina a nos comportar de acordo à vontade de Deus. Versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Graças a ti, Senhor, pela tua palavra, pelo teu convite, a tua exortação. Queremos sim obedecer, lembrar desta verdade e vivê-la para a tua honra, a tua glória, o teu louvor. A ti, Pai, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar. A suprema sabedoria é a sabedoria que vem do alto, como está dito. Quem não tem sabedoria não sabe o que fazer, como se comportar, como se conduzir. A palavra de Deus diz: peça a Deus. Mas eu preciso me matricular numa escola, numa faculdade, fazer um curso especial. Não. O Senhor, que é a fonte, o manancial do conhecimento, que Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele pode nos dar a luz, o entendimento. A Bíblia nos ensina a buscar dEle a orientação, e Ele tem para dar a qualquer um que Ele pedir a suprema sabedoria, altissonantemente clama de fora, de uma maneira chamativa, convidando o evangelho do reino, sendo pregado em cada bairro, em cada cidade. Antigamente, eu me lembro que hoje nem tanto, mas as congregações tinham na porta de fora um alto-falante, né, para todo mundo ouvir. Parece que hoje não se pode mais fazer isso, né? Porque as leis mudam e proíbem tudo. Mas a suprema, superior, gloriosa sabedoria que vem de Deus do alto, de maneira altiva, né?
tem falado, tem chamado, convidado. Pelas ruas levanta sua voz. O Espírito de Deus tem levantado homens e mulheres e pessoas para anunciar, para falar, do nome dele, nas encruzilhadas, nos cruzamentos, no meio dos tumultos, está clamando às entradas das portas, na cidade, nos seus letreiros, no rádio, na TV, nos meios de comunicação, profere as suas palavras. E aí vem a pergunta: até quando, ó simples? Esse simples aqui é aqueles que não querem conhecer, querem viver assim, somente naquela compreensão tacanha e medíocre, como se fosse um analfabeto religioso. Quantas pessoas estão assim, não conhecem a Deus, eles apenas conhecem tradições idólatras, não conhecem a Deus. Então se portam como pessoas que são ignorantes a respeito das coisas do Senhor, não sabe o que fazer, não sabe orar, não sabe se afastar do mal. Então são pessoas que vivem à mercê, das afrontas do maligno, das armadilhas de Satã, porque não busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aí vem a pergunta: até quando vai viver desse jeito? Batendo cabeça, sofrendo, continuando a sofrer, não aprende com a vida, com as desilusões. Existem pessoas assim, que elas sofrem, são enganadas, e depois daquela experiência ruim, negativa, não é que continua se comprometendo com coisas que vão piorar a sua vida, e há aqueles: mas meu amigo, minha amiga, já não basta o que aconteceu, vai se meter em camisa de 11 varas, não viu o que aconteceu por uma atitude precipitada, por não vigiar, por não ouvir e atender a voz do Espírito Santo. Não basta essa agonia. E o que acontece? Quando isto visita uma pessoa, todo mundo ao redor sofre. Sofre a mulher, o filho, o neto, os tatara, mesmo que os familiares dizem: eu não tenho nada a ver com isso, mas só que tem algo que mexe com a gente, que a gente não consegue ficar inerte e parado. Em ver sofrimento, a gente corre para acudir. Mas a gente fica assim, zangado por atitude errada, precipitada, de pessoas que não querem viver, compreender, conhecer mais o Senhor, para fugir da aparência do mal. Aí vem a pergunta: até quando vai ficar essa situação de lamento, de sofrimento? Que existe uma coisa que é ruim, é quando nós fazemos parte do problema. Lutas existem, dificuldades na vida, isso nós sabemos muito bem, que nós temos que ser fortes, buscar a direção de Deus, mas o pior é quando isso está dentro da gente. Este é o pior muro, é a pior atrapalhação na vida, a cabeça dura. Quanto mais que você fala: rapaz, é por aqui, como se diz, o velho ditado: quem não ouve quieta, ouve coitado. Tanto aviso, tanta advertência. Mas você não viu o que aconteceu isso, você vai se meter de novo nesse problema, nessa situação, já basta, pai. Aí todo mundo sofre a parentela, todo mundo fica sem dormir, com insônia, e aí a outra pessoa fica com problema de pressão, e aí chega uma coisa que se alastra, parecendo uma praga, por causa da cabeça dura. Mas nós vivíamos assim quando não conhecia Jesus, quando não tinha o Espírito Santo, mas agora somos da luz, somos do Senhor. Não para andar mais em treva, para ficar fazendo besteira na vida, tomando decisão errada. E aí vem a pergunta: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Não devemos aqui ter um entendimento errado.
A Bíblia está se referindo aqui à simplicidade, volta a dizer, aquela pessoa que não quer desenvolver o seu intelecto, né? Porque existem coisas que a gente vai aprendendo com a experiência da vida, vai crescendo, vai nos tornando maduro. Mas tem gente que envelhece e continua ali, ó, parado, estagnado, não se desenvolve. Parece que está uma praga no cérebro, que não deixa a pessoa avançar, né, compreender. E aí, até quando vai viver amando isto aí? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, viver no mundo da zombaria. Tem pessoas assim, né? Que olham para aqueles que querem andar na presença de Deus e ficam zombando. E quando a gente se converte, né? Quanta zombaria, né? Já vai para a igreja, vai morar na igreja, vai dar dinheiro para o pastor. Quantas coisas a gente ouve. E em vez de estar chorando, se lamentando, fica rindo, não sabendo ele e ela que o seu está caminhando a passos largos para o abismo, né, das trevas, né, da separação de Deus. Aí vem, e vós, escarnecedores, desejareis os escárnios. Aí quando a gente vai distribuir um folheto, dá uma palavra, um versículo, aí cai, aí dá risadaria. Aí lá vem a Bíblia, já vem ele, já vem ela, com essa chatice. Não precisa nada disso, eu também sou de Deus. E aí fica essa cantilena, né? Achando que está indo bem. E aí a pergunta vem, né? A Bíblia está perguntando: e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Até quando? Porque isto é uma vida de louco, né? Não louco na maneira de, como a gente conhece, mas desprezar, né? E ao contrário, até mesmo aborrecer as coisas de Deus, contradizer, combater as coisas do Senhor. Isto é uma atitude de uma pessoa louca. E por causa desta situação, o versículo 23 está aqui, ó, convidando, alertando, aconselhando, convertei-vos pela minha repreensão. A Bíblia diz que melhores são as feridas do amigo do que os beijos enganosos do inimigo. Então muitos estão aí se ajuntando àqueles que dizem ser amigos para beber, para farrear, para participar das coisas do mundo. Mas essas pessoas não são usadas por Deus para avisar, para dizer: olhe, vou lhe dar um conselho. Quando a gente ama, a gente procura o bem das pessoas. E quando vê ela em perigo, com amor, não com falta de educação, não com rispidez, mas com espírito de mansidão, como a Bíblia nos orienta, vai esta pessoa e conversa, e expressa o amor, o cuidado e o zelo, e convida esta pessoa a andar no caminho de Deus, e dá a ela alento: vou orar por você, conte comigo. Aí a Bíblia está dizendo: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente, aqui a promessa do Senhor, abundantemente, não pouco, não regrado, mas abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Eu não entendo, eu não compreendo. Deus é que está dizendo que vai providenciar que nós venhamos entender. Quanta coisa a gente não sabia, mas a partir do momento que a gente começou a folhear as páginas da Bíblia, quanta coisa o Senhor nos fez conhecer, de quantas coisas nós estamos agora afastados e conseguimos nos livrar. O laço se quebrou e nós escapamos, porque o Senhor diz, quando a gente está lendo a Bíblia, aí a gente lê aqui, ó, e a gente se afasta do mal.
pela repreensão, pelo aviso do Senhor. Então, nosso Deus, Ele nos concede a luz, a direção, e quando nós não sabemos o que resolver, a gente vai para o nosso lugar secreto do quarto, fecha a porta, dobre o joelho e lança sobre Deus a ansiedade, diz: Senhor, eu não sei o que fazer, qual é a decisão que eu devo tomar, o que é que eu posso fazer, Senhor, o que é que eu vou dizer? Aí o Senhor, Ele vê, Ele atende, aleluia, e Ele nos mostra a solução, graças a Deus. Quantas vezes na vida nós nos vimos em aperto, numa situação difícil, e o Senhor veio, e Ele mostrou em sonho, usou uma pessoa, e nós glorificamos o nome do Senhor, porque tomamos a decisão acertada para o louvor e honra e glória do teu santo nome. E as palavras de Deus são palavras fiéis e dignas de toda aceitação. É o nosso manual, é a nossa bússola. É por isso que nós não podemos de maneira alguma desapegar, se afastar dela, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Como podemos desprezar? Como podemos deixar ela do canto? Não, nós temos que todos os dias buscar ler, meditar, guardar no coração, encher os nossos pensamentos daquilo que há bom louvor, alguma virtude. Isso vai nos dar até saúde, vai nos libertar da depressão, da melancolia, da tristeza, porque a gente vai trazer à memória, à nossa mente, aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança é Jesus, é o Senhor. E aí, a partir do versículo 24, o Senhor nos mostra o que é que acontece quando a gente despreza os conselhos, o convite de Deus. Neste tempo de pandemia, quantos crentes, não somente aqui não, de todas as igrejas, quantos os pastores lamentando, as ovelhas, tudo, diz para grande parte, não querem mais vir à igreja, não tem mais saudade dos cultos, desprezaram tudo, é preciso estar lá, adulando, forçando, venha, e a pessoa, amanhã eu vou, parecendo que está labutando com aquele que não é batizado, que não conhece o evangelho, que a gente já sabe que tem que ficar ali insistindo e ouvindo, amanhã eu vou, mas sabendo que não vai nunca, e isso está partindo da vida daqueles que deveriam dar o exemplo, e como está vivendo nesta pandemia, assim, conformado com o mundo. Quer dizer, a palavra de Deus não tem mais valor, o culto não tem mais valor, a oração não, deixa para lá, é como tem a canção aí do mundo, deixa a vida me levar, me carrega, eu estou guiado pelo acaso, vai me levando, vai vivendo de qualquer jeito, e aí o que é que vai acontecer? O destino desta vida, desta alma, principalmente para aqueles que não são ignorantes a respeito de muitas coisas que aprenderam através dos lábios dos pregadores, dos mensageiros que anunciou a boa palavra do Senhor. O que vai acontecer? É Deus que está desejando o mal? Não, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que antes a pessoa se arrependa, se volte para Ele, para que Ele venha a derramar ricas bênçãos, como a Bíblia diz assim: eu abundantemente derramarei sobre vós os meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Deus só quer apenas que abre a porta, como está dito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem muita gente que se disse religiosa e hoje está com sérios problemas de saúde, sabe por quê? Porque estão não ouvindo os conselhos do Senhor, mas parado na televisão, parado na agenda do mundo,
E a gente sabe que sem Jesus não dá para fazer nada da vida. Se Deus estiver na frente, aí tem sucesso, tem vitória. Mas sem Jesus não dá. E aí vem a consequência daqueles que desprezam as coisas do Senhor. Aí o Senhor diz no versículo 24: mas porque clamei, eu chamei, eu usei pessoas, eu avisei, e vós recusastes. Deus é o Deus do impossível, Ele pode tudo, mas o Senhor não força, Ele não age de violência, Ele convida, Ele chama. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. Porque estendi a minha mão. E como é a mão do Senhor? A mão do Senhor é fraca? A mão do Senhor é forte, a destra do Senhor, a mão direita do poder, o braço forte do Senhor, nos faz alcançar a vitória. Olha que ponto chega a ideia de pessoas que não querem crescer na graça do conhecimento do Senhor. O Senhor estende a mão e ao invés de aproveitar, despreza. Mas por que está desprezando? Comprometimento com o pecado, é isso que dá. Quando a pessoa que está dizendo que serve ao Senhor, que é crente, e você vê andando em caminhos maus, olha aí, sabe por quê? Relaxou, deixou o pecado tomar conta. E aí não vale dizer a culpa é do diabo, a carne é fraca. Sabe o que foi que aconteceu? É a pessoa que quer andar no pecado. E aí o Senhor diz o quê? Que assim não pode ser. Ou há de agradar a um Senhor e aborrecer a outro. Não se pode agradar a dois senhores. Eu clamei, fui recusado, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. O que foi que aconteceu com a cidade que foi destruída? O Senhor buscou quem estivesse ainda orando, estivesse ainda buscando, e se ele achasse pelo menos um, aquela tragédia não ia acontecer, mas o Senhor não achou lugar. Por que esta igreja está de pé? Porque ainda que seja pouco, tem gente dentro dela orando. Porque a nossa casa está de pé, a sua casa está de pé, porque você está morando nela. E quando tem alguma coisa que precisa consertar, você toma providência. É o cano que furou, é a telha que quebrou, é alguma coisa que precisa de conserto, você está morando nela. Então você toma providência, chama alguém para consertar, paga o preço, limpa, arruma, conserta. Mas quando a casa fica vazia, como é que é o resultado de uma casa vazia? Se este lugar aqui ficar abandonado por um ano, ela está agora assim, né? Paredes brancas, né? Iluminado, sim. Depois de um ano, a gente visita aqui de novo. Como é que vai encontrar esse lugar? Como é que você acha que vai encontrar? Toda suja de bolor. Não tem casas assim, tem até morcego, né? Asfalto tudo preto, que a gente olha assim, meu Deus do céu, o que é isso? Casa abandonada. É assim que fica a vida da pessoa, quando se afasta do Evangelho. Nós queremos isso para nós, depois que nós fomos arrebatados, salvo pelo fogo, pela misericórdia de Deus, não tinha mais jeito, estavam condenados, e o Senhor, pela sua misericórdia, quebrou essas amarras, desfez essas maldições. Queremos voltar de novo àquele estágio?
Aqui o Senhor diz: antes rejeitastes todo o meu conselho, todo o conselho de Deus, aceitou o conselho do mundo, não quiseste a minha repreensão. Quando alguém foi usado por Deus com amor para advertir, aí foi, como se diz, a gota d'água para dizer: a igreja, não gosto da igreja, o pastor é ruim, aquela irmã é ruim, não vou com a cara daquele irmão. A desculpa é que diz que vai para outra igreja. Mentira, não vai para lugar nenhum. Então isso é a consequência do pecado, a desobediência. Rejeitar o conselho de Deus, não quer mais ser, não tem filho que fica assim teimoso. Eu me lembro que antigamente a educação era severa, mas tinha seus resultados. Quando o filho e a filha batia pé duro e dizia: eu não quero mais ficar nessa casa, todo pisando duro. Aí o pai pegava a mala: tome, meu filho, vai embora, vá aqui, ó, vá, arruma sua trouxa, vá. Tinha até alguns que se ousavam, passavam um dia na casa da tia, depois que via que a situação era dura, aí, como se diz, botava o rabinho entre as pernas e voltava para casa, porque quem cuida é mãe e pai. Este é que ama. Não gostou, estava errado, tinha que aceitar a repreensão. E o nosso Deus, quando ele reclama, a Bíblia diz: eu repreendo a todo aquele que ama, eu castigo e reclamo, eu repreendo todo que amo. Seja zeloso e se arrependa. Aleluia. E esta palavra aqui não é porque no versículo 26 que Deus tem prazer na tristeza, no fracasso das pessoas. Quando isso aqui devemos entender com um estilo de ironia que nós encontramos em algumas partes na Bíblia. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Nós até mesmo temos esta atitude quando a gente fala com uma pessoa, não uma nem duas, como a gente tem o costume de dizer, né? Já falei para você 1000 vezes, estou cansado de falar para você. Não é assim que a gente age? Com o sentido de alertar, de avisar. E quando aquilo que a gente tanto alertou acontece, a gente chega para a pessoa e aquela atitude de a gente falar com uma maneira assim de riso, não é porque a gente quer o mal, a gente chega assim: está vendo aí? Eu não falei para você, e agora o que é que você disse para mim? Aí está com um semblante como se estivesse rindo, mas esse riso não é porque desejou o mal, está alegre por causa da infelicidade, mas no sentido de dizer: eu não lhe avisei, tanto eu lhe falei, e agora, o que é que você diz a mim? Este é o sentido de a gente rir. Você está entendendo? Da atitude desmoelada das pessoas. Então a gente agora, numa atitude de autoridade, a gente ri, mostrando que a pessoa está errada mesmo, não quis dar ouvido. E agora, sabe o que é que vai fazer? Ela tem que dar o braço a torcer, baixar a cabeça, porque quem vai ajudar ele e ela foi aquela pessoa que tanto ela zombou, que tanto rejeitou, porque ela não vai achar ninguém por aí para estender a mão. Vai ser a mãe, vai ser o pai, vai ser o tio, a avó, seu parente, seu aderente, que vai pagar o preço, que vai acudir, que vai sofrer, que vai chorar junto com ela. Então o nosso Deus, ele diz dessa maneira, quando ele fala: vindo com assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Não é isso que acontece? A pessoa acha que está avançando, está indo bem, me deixe, me largue, quero seguir minha vida, se eu quero, ninguém vai roubar minha alegria. A gente já sabe qual é o fim disso aí. Aperto e angústia. E aí o Senhor diz, no versículo 28, então a mim clamarão
mas eu não responderei. Por que o Senhor diz isso? Porque existem pessoas que elas querem solução. Leva lá meu nome para a igreja orar, para Deus abrir a porta do emprego, para Deus me curar disso, me curar daquilo, resolver o meu problema. Eu sei que Deus faz, que acontece, porque eu vi, eu também experimentei, eu tenho um testemunho na minha casa, então leva meu nome para orar. A gente vai deixar de orar? Não, mas eu estou falando de atitude de pessoas ingratas, que sabem que Deus cura, que Deus ele realiza milagre, mas quer que Deus seja o seu serviçal, que atenda a todos os seus deleites. Por isso que o Senhor diz, eu não vou responder, porque pede mal para gastar na sua vaidade, no seu deleite, né, no seu egoísmo. E aí o Senhor diz, ó, que vai clamar, vai pedir, mas eu não vou responder. Até de madrugada vai me buscar, mas não vai me achar, porque temos, quem de nós aqui que gosta de atender apelo de gente teimosa? Você gosta? Você gosta de emprestar dinheiro a gente que pede uma, pede duas e tal, e você enrolada, complicada, e quer botar você também em mais lençóis? Você gosta de ficar? Isso é um sentimento que Deus coloca no nosso coração, rejeitar a mentira. A gente não gosta disso, porque Deus não gosta não, de teimosia, reniter, cabeça dura. Quer que Deus cure, quer que Deus faça, mas não quer agradecer a Deus. Muitas vezes diz assim, aquela coisa da boca para fora, né? Mas, verdadeira sinceridade, verdade, não quer que Deus faça tudo. Mas na hora da agonia, aí vem o desespero, o chororô. Meu Deus, me acuda, ore por mim, ligue para não sei fulano e tal. Mas por que não buscou antes, para se preparar para esse momento, que atinge todos nós na vida? De vez em quando a gente tem que passar, como se diz, uns perrengues, né? Situações tenebrosas, mas Deus nos dá força para reagir. Quando vem os problemas, a gente está de pé, inabalável como um monte de Sião, porque está firme no Senhor, e sabe que aquilo não vai separar do amor de Deus, mas a gente está ali como um soldado valente, pronto para batalhar, e saber que em Cristo somos mais do que vencedores, que aquele problema não é maior que Deus, e Deus nos dá a garantia de vitória. Então a mim vai me clamar, eu não vou responder, até de madrugada vai me buscar, mas não me acharão, porque não está com o coração, sabe, tem gente que chora, que lamenta, e a gente até acredita que seja arrependimento sincero. Não tem gente que apresenta essa emoção de desespero, me acuda, e aí as lágrimas chorando. Claro, a gente está ali para consolar, para abraçar, mas imagina-se que seja realmente arrependimento sincero. Aquilo ali, passou aquela dor, aquele problema foi resolvido, Quando você vê a pessoa se aprontando, se ajeitando, veio de onde, da loja. O que você foi fazer na loja? Comprar um vestido novo, sapato novo. Para onde é que vai? Já está tudo certo aí para a festa do mundo. Ficou bom, né? Para dar glória ao mundo, né? Como aqueles leprosos. Meu Deus, me ajude e tal. Deus curou. Todos eles foram curados, ficaram limpos. Daqueles 10, quantos voltaram para dar glórias e agradecer o Senhor? Quantos? Se fosse 9, né, que voltasse e um recusasse, a gente até... Mas só um? Isso mostra como é o ser humano, não agravando todos. Ingrato. Por isso que Deus diz assim, não adianta vir para mim com esse chororô,
com essa lamentação, porque Deus sonda o coração. A pessoa não quer se arrepender, não quer andar direito. Assim que ficar bom, sair aquele caroço, sair aquele problema, foi resolvido, o rim foi curado, o coração fez os exames, e aí, estou alegre, porque o médico disse que está tudo bom. Imediatamente, já compra ali o seu ingresso para participar das festas do mundo. Aí a gente fica assim, meu Deus do céu, depois que esta pessoa passou por esta situação, eu não sei não. E a gente, claro, isso causa alegria? Isso causa tristeza. E aí a palavra de Deus diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É o que muita gente está esperando. Assim que disser as autoridades: gente, está liberado tudo, viu? Pode ir todo mundo para a praia, pode ir todo mundo para suas diversões. Estou dizendo que é errado se divertir, né? Mas quando disser assim, está livre, vá para qualquer horário do dia, da noite, pode ir para o shopping, pode fazer festa, pode fazer. Você acha que esse pessoal, que muitas deles que estão sofrendo, vai se lembrar de Deus? Ledo engano, vão continuar no seu pecado, na sua ignorância, na sua blasfêmia contra Deus, e não vão nem se lembrar das orações daqueles que dobraram os joelhos e jejuaram e disseram: Senhor, tem misericórdia de fulano e de ciclano. Não vai lembrar disso não. Quer viver aqui e agora. Estou forte, estou sadio, estou correndo, tenho dinheiro no bolso, quero saber do negócio de... É como se Deus fosse aquele que precisa da gente. Quando der tempo, quando eu estiver disposto, quando me der vontade, né? Quem sabe aí, vou pensar. É o que muitas pessoas que se dizem religiosas estão fazendo assim. Aí então, como é? Deus é errado? É o Senhor, a falha está no Senhor? Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu caminho, tudo que o homem semear. A gente vê muita gente no mundo sofrendo, e que a gente acha que aquele problema começou agora. Como a gente vai conhecer a história dessa pessoa? Essa pessoa tinha tanto dinheiro, mas era dona de tantas casas. Ora, tinha tudo o que queria, naquele estado ali. O que foi que aconteceu? Buscou aquilo ali. Hoje desprezado da família, ninguém visita, porque não visitava ninguém, não ligava para ninguém, não tinha amor a ninguém. O amor é o seu prestígio, o seu dinheiro. E aí só vivia de festa, bebendo, farreando, e agora está nesse estágio e fica a reclamar: ninguém me ama, ninguém me quer. Agora, volta lá ao passado. Ligou para alguém? Ajudou alguém? Se interessou por alguém? Não. Olha aí o resultado: tudo que o homem semeia, ele colhe. E ainda assim, Deus é tão misericordioso, que se esta pessoa, ainda no último fôlego de vida, ouvir o conselho de alguém que o visita no leito e diz: entrega a vida a Jesus, se a pessoa se arrepender, não é que Deus salva? Então aqui o Senhor disse: olha, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Não quis o conselho de Deus. Agora siga o seu conselho e veja se resolve por si só o seu problema. Porque o desvio dos simples, desses que não querem um conselho de Deus, os matará. Tem gente que
ele se embaraça com as próprias mãos. E a prosperidade dos loucos o destruirá. A prosperidade engana muita gente, porque é uma prosperidade maligna. Por isso que a Bíblia diz: não tenha inveja daqueles que prosperam na sua iniquidade. Existem pessoas que seguem outros, porque olha, ele está vencendo, ele está conseguindo, então eu vou atrás dele. Paz, essa prosperidade aí não é de Deus, Deus não está nesse negócio. É melhor a gente procurar ter uma vida modesta, mas sabendo que ali conta com a bênção do Senhor. Porque a maior riqueza não está em aquilo que a gente possui, que aquilo tem. É a gente saber, ó, como o Senhor diz: alegrem-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E a palavra de Deus, que a prosperidade dos loucos, desses que desprezam a Deus, o destruirá. Não sei se vocês já encontraram pessoas dizer assim, ó, que se acham melhor do que quem está na igreja. Não tem essa contradição da vida, né? A pessoa está na igreja, está orando, está buscando a Deus, está ali e tal, naquela ansiedade, Deus entra com providência, e aquele que não está nem aí, como se está no bem bom, regaladamente. Mas só que o fim dessa estrada aí não é boa não. Quando chegar no fim, que Deus requerer satisfações, será que esta fortuna vai livrar ele do juízo de Deus? A prosperidade dos loucos destruirá. E terminando, isso é para mim, para você, para todos nós, mas o que me der ouvidos, Bíblia diz: aquele que tem ouvido, você pode entender ainda, pode compreender, ouça que o Espírito de Deus fala, diz à igreja. Mas o que me der ouvidos, me der atenção, habitará seguramente. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O que me der ouvidos, habitará seguramente. O caminho é esse, ande nele, vá por aqui, e estará, oh que maravilha, oh que bênção, descansado do temor do mal, sem pavor, sem estresse. Isso só em Jesus, viu? É só Jesus. Quanto é que vale isso aí? E tem muitos que se dizem crente que não estão inseridos aqui, ó. Ao invés de estar descansado do temor do mal, está vivendo pior do que os incrédulos. Porque tem incrédulo que tem juízo, né? Você já viu? Até a Bíblia diz que tem incrédulos que vivem como crentes, e tem crentes que vivem como incrédulos. Isto é a contradição da vida, né? Mas nós não estamos aqui para, depois de que passar por este mundo de horror e de sofrer tanto que a gente já sofreu por falta de juízo, depois agora a gente querer de novo se embaraçar com aquilo que a gente já nos trouxe tanta agonia, tanto desespero. Não. Eu quero prestar atenção e dar ouvido ao conselho do Senhor, porque já basta. Eu não sou da Igreja Universal, mas neste tempo agora que a gente tem que usar esse lema: pare de sofrer, pare de fazer besteira na vida, para dessa situação e levanta a cabeça e toma juízo, como a gente ouvia desde que toma tenência na vida, menino, toma tenência na vida, se ajusta, se ajeita. E Deus quer nos ver dando o exemplo para a família, para as pessoas, para que elas sigam o exemplo dos fiéis. Vamos ficar de frente, de pé, e este é o convite, a exortação para a gente buscar de Deus a sabedoria
porque ela é suprema e gloriosa e nos ajudará a prosseguir na jornada e vivendo em fé para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continue presente nas vossas vidas, e os que são gratos ao Senhor, digam amém. Deus abençoe e até domingo pela manhã. A partir das 8 horas, a igreja se abre para a gente orar e buscar o Senhor. Amém.